Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo economista e professor Richard Wolff e sempre aguardo ansiosamente para conversar com você. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Ito é professor Glenn Dissing e eu faço parte de. Obrigado. Então, nessa guerra por procuração entre Rússia e OTAN na Ucrânia, o foco está sempre no conflito militar. Mas também se trata de uma guerra econômica. De fato, como aprendemos no início disso, pelo menos em 2022, o objetivo e a suposição inicial eram de que os países da OTAN poderiam quebrar a economia russa relativamente rápido, ou seja, isolá-la no sistema internacional, impor sanções devastadoras, e alguns esperavam que isso pudesse ser feito quase que em um fim de semana. Mas, obviamente, isso não aconteceu como esperado. Então, acho que, começando com uma pergunta mais ampla, antes de entrar nos detalhes, qual era a estratégia econômica? Em que suposições ela se baseava e por que não teve sucesso? Bem, eu acho que houve pelo menos duas questões que o mundo ocidental, que é basicamente a Europa Ocidental, principalmente a UEBA, e os Estados Unidos, não avaliou corretamente. Não acho que exista qualquer tipo de narrativa que vá apagar a percepção muito clara de que subestimaram a capacidade dos russos de travar uma guerra militar convencional e superestimaram o poder das sanções econômicas como arma caso a opção militar não desse certo. Infelizmente, eles erraram nos dois pontos. Subestimaram o potencial militar russo e superestimaram o impacto que as sanções poderiam ter, e por isso perderam a guerra. E agora acham praticamente impossível reverter essa situação. Bem, não exatamente. Eles acham impossível reconhecer esse erro de julgamento. Quando as pessoas entram em guerra, deveriam saber que guerras têm uma tendência desagradável de ter desfechos inesperados, de não terem levado em conta um ou outro recurso de qualquer um dos lados. E, portanto, um dos motivos para não se entrar em guerra, além de todos os custos políticos, morais e físicos óbvios, é a incerteza. E é um erro terrível não dar à incerteza o respeito que ela merece. E nada ilustra isso melhor do que o que vemos agora. Você sabe, os russos são um país muito maior do que os ucranianos. Então há uma vantagem óbvia em termos de efetivo que os russos trazem para esse tipo de conflito. Isso deveria ter desacelerado as pessoas. Mas hoje em dia, quando espionamos uns aos outros com satélites e afins, é fácil interpretar erroneamente que os russos têm mais mísseis e mais capacidade de drones. E mesmo que eles não tivessem isso em fevereiro de 2022, eles têm a capacidade de ampliar sua produção. E isso é bem conhecido, ou deveria ser bem conhecido. Isso tornou toda a situação militar duvidosa. E eles entenderam isso, porque, na verdade, desde o início, os europeus e os americanos estavam dispostos e eram capazes de continuar aumentando a qualidade e a quantidade do apoio militar. Lembre-se, no início da guerra, eles não iam receber grandes tanques, depois receberam. Não iam receber F-16, depois receberam. Não iam receber esta ou aquela capacidade de mísseis. Eles conseguiram. O valor foi aumentado a cada vez, sem admitir que, obviamente, vocês achavam que não seriam necessários, pois estão fornecendo-os depois que a guerra já estava bem avançada, depois que tiveram a chance, lá em março e abril de 2022, de chegar a um acordo negociado nas famosas reuniões em Istambul e assim por diante. Acho que eles subestimaram sistematicamente a capacidade militar da Rússia. Da mesma forma, interpretaram mal as sanções. Há duas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, há uma longa história de sanções. Talvez não tão grandes quanto as que os europeus impuseram à Rússia. Talvez não tão avassaladoras quanto ter tanto os Estados Unidos quanto os europeus impondo sanções. Por outro lado, a história das sanções é, em sua maioria, uma história de fracasso. Isso está documentado. Existem livros, eu os li.
Existem artigos, eu os li, sobre sanções, fazendo a pergunta lógica: a sanção atingiu o objetivo declarado? Há um consenso bastante forte de que as sanções podem ser um fardo. Podem acarretar alguns custos para seus alvos, mas raramente alcançam algo como um resultado decisivo. E isso me faz questionar: por que essa confiança extraordinária no Ocidente de que essas sanções teriam o efeito desejado? Sabe, eu acompanho a situação do pequeno país chamado Cuba. Tinha 8 milhões de habitantes quando as sanções começaram. Hoje tem, acho, 11 ou 12 milhões de habitantes. Tem sido uma sanção sistematicamente devastadora para Cuba. Cuba pagou todos os tipos de custos por ser alvo de sanções. Não nego isso, nem por um momento. Mas a realidade óbvia é que, apesar do isolamento político e das sanções, Cuba continua sendo hoje um oponente tão resoluto dos Estados Unidos em todos os aspectos quanto era na época de Fidel Castro e desde sua morte. Não funcionou, não produziu mudança de regime, não mudou o sistema econômico. Nada disso. E sabe, é patético que isso tenha continuado por tanto tempo contra um país pequeno. Mas talvez o mais importante para discutirmos agora seja uma questão diferente, que gostaria de trazer à tona, porque acredito que ela toca em muitos outros temas urgentes. Vivemos em uma economia mundial diferente. Ela é radicalmente diferente do que era há 20 anos, e ainda mais diferente do que era na segunda metade do século XX. Naquela época, os Estados Unidos dominavam os fluxos de capital, as exportações mundiais, as importações mundiais, os empréstimos, tudo o que você imaginar. O dólar era a moeda global soberana, etc, etc. Nada disso é mais verdade, e nada substituiu isso no Ocidente. Algo surgiu enquanto a importância econômica dos Estados Unidos e de seus aliados na Europa Ocidental, o G7, se preferir pensar assim, tem diminuído. Esse declínio do G7 não parou. Isso continua enquanto falo com você, e o surgimento de uma alternativa continua sendo tão subestimado quanto foi a capacidade militar da Rússia e a superestimação das sanções. Estou falando da China e dos BRICS. O que a Rússia fez foi recorrer à China e aos BRICS. A Rússia, lembre-se, é um membro fundador dos BRICS e uma parte importante do grupo, sem dúvida. E eles recorreram aos seus parceiros, sobretudo China, Índia, Indonésia e outros, para obter uma ajuda extraordinária, tanto para compensar seus problemas militares, quanto para lidar com as sanções. Pelo que posso perceber, sentado aqui em Nova York, como americano, o planejamento estratégico, tanto do Sr. Biden quanto do Sr. Trump, não reconheceu, não contou com, não previu o que os BRICS poderiam trazer para os russos desta vez, em relação a questões militares e sanções. Se você não pode vender petróleo e gás, se isso é uma exportação crucial, como é para a Rússia, se você não pode vender para a Europa Ocidental, mas pode vender para a Índia, China, Indonésia, qual é o poder das sanções? Quero dizer, não faz sentido algum. Não dá para fazer isso. E acho que estamos assistindo a um lento, e fico impressionado com o quão lento é declínio. Não faz tanto tempo que o Sr. Trump deu uma coletiva de imprensa e um repórter fez uma pergunta sobre os BRICS, e ele descartou: isso não é um assunto importante. Bem, tudo o que posso dizer é que, como economista profissional, observando o mundo como venho fazendo durante toda a minha vida, isso é provavelmente a coisa mais importante que consigo imaginar em termos de mudar as condições econômicas. E aqui está meu ponto final. Podemos falar sobre sanções, e posso explicar em detalhes como os BRICS ajudaram, mas talvez seja ainda mais importante que as pessoas entendam que a eficácia em relação à guerra na Ucrânia foi mal interpretada. A eficácia dos BRICS está sendo agora igualmente mal interpretada, porque os BRICS vão ter um impacto enorme sobre se o programa tarifário do Sr. Trump acabará sendo bom para os Estados Unidos ou um desastre para os Estados Unidos. Da mesma forma que a guerra na Ucrânia foi reconhecida como um desastre pelo próprio Sr. Trump.
acknowledged as a disaster by Mr. Trump himself. I mean, he explains the disaster differently. Quero dizer, ele explica o desastre de forma diferente. Ele culpa de maneira diferente, mas é um desastre. Ele mesmo diz isso. A maior parte do resto do mundo admite isso. Os europeus ocidentais estão ficando cada dia mais deprimidos, mais isolados, e estão lentamente chegando à mesma conclusão. Eles não querem admitir, mas é bastante óbvio. Mas, novamente, o BRICS é a mudança. E não quero tirar o mérito da China. Quero dizer, a China é obviamente o centro do que o BRICS representa. Mas é muito importante que os chineses tenham uma aliança crescente e forte. 9 ou 10 parceiros e mais uma dúzia de afiliados, ou seja, lá como eles chamam exatamente. Você está vendo eles se prepararem para o tipo de virada para uma economia nacionalista para a qual ninguém mais está preparado. A Europa está dividida e, lamentavelmente, incapaz de lidar com a nova economia mundial. E os Estados Unidos, idem. As ações, portanto, são desesperadas, como uma tarifa para todos. Mas a ironia é que quem está na melhor posição para lidar com isso é a China e os BRICS. É extraordinário o que estamos vendo acontecer, e isso leva todo tipo de pessoa, a não ser apenas alguns como eu. Neste caso, eu não estou nem um pouco sozinho. Eu não me importaria se fosse o único, mas não sou, de jeito nenhum. E você sabe disso. Você já entrevistou Yanis Varoufakis, que vai explicar a mesma coisa de um ângulo diferente. Ele foca um pouco mais no dólar e em todas essas questões. Mas ele é bastante interessante e está absolutamente certo. E ele é um dos muitos que estão lentamente, no caso dele, nem tão lentamente assim, chegando a essas conclusões. Mas ele tem uma experiência única por ter sido ministro das Finanças na Grécia e por sua longa trajetória escrevendo sobre esses temas. Eu me lembro que o Trump disse bem sobre a desdolarização. Eu ameaço com tarifas de 100% sobre os BRICS, então os BRICS estão acabados. E essa postura de desprezo em relação aos oponentes, acho que isso é uma verdadeira fraqueza, não só dos Estados Unidos, mas também dos europeus. Dizem que todos esperavam que a Rússia quebrasse, mas isso não é realmente verdade. É porque eles censuraram toda a dissidência. Quero dizer, para mim pessoalmente, é uma coisa infinita artística para o 2014. Esta é a reorganização econômica da Rússia em direção ao leste sob iniciativa da Grande Eurásia. Novamente, eu disse a todos aqui, se vocês querem entender o que os russos, assim como os chineses estão fazendo, deveriam ler Hamilton, deveriam ler Friedrich List, deveriam ler Sergei Witte. Essas são as ideias que estão sendo seguidas agora. E essencialmente sim, você fecha, você diz bem, você está tentando deslegitimar as sanções. E assim, das pessoas sendo muito cegos, surdos e mudos. Ou que se der ignorante estúpido. Our friend Varoufakis say, the stupid continent, and I think this is a huge problem, but E eu acho que isso é um problema enorme, enorme. Mas novamente, meu ponto é que a suposição de que os russos simplesmente vão tentar esperar tudo passar, não reconhece o que eles realmente estão tentando fazer aqui, que é apenas intensificar o que já vem fazendo há pelo menos 8 anos. Uma transição do modelo americano para uma infraestrutura econômica multipolar. Mas você disse que poderia explicar como o BRICS ajudou os russos a contornar as sanções. Como você avaliou isso? Porque eu sei que isso abrange muitas áreas, mas o que você observa especificamente? Bem, para mim, isso é uma tentativa. Nos Estados Unidos, existe, eu não me lembro quem disse isso, mas algum sujeito desagradável se referiu à Rússia como um posto de gasolina, tentando funcionar como um país, ou algo esperto assim. McCain, A Rússia é um posto de gasolina disfarçado de país. Eu sempre disse que é uma civilização disfarçada de país, mas tudo bem.
E assim, fomos ensinados que é costume acreditar sobre a Rússia que algo deu terrivelmente errado lá em 1917, que o trauma da Primeira Guerra Mundial, o trauma de a Rússia ter perdido aquela guerra, a lançou em uma direção equivocada, liderada por Lenin, Trotsky, Stalin e tudo mais. Eles fizeram um experimento. Durou de 60 a 70 anos. E então, a inviabilidade intrínseca do modelo socialista levou ao seu fim em 1989, 1990. E isso inaugurou o grande momento unipolar para os Estados Unidos assumirem de vez a posição que já ocupavam, de várias formas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, para dominar totalmente o mundo, já que a União Soviética era o único obstáculo a tudo isso. E nos disseram, basicamente, nos ensinaram, inclusive os professores especializados na União Soviética e na Rússia e tudo mais, porque durante a Guerra Fria, por exemplo, na minha formação, e eu sou produto das escolas de elite dos Estados Unidos, estudei em Harvard, Stanford e Yale, essa é a minha formação, 10 anos nessa sequência meio boba de instituições, mas eu tive professores que eram realmente renomados nessa área, e eles explicaram que já tinham se passado 30 anos desde 1990 e que a Rússia teve que desfazer todos os erros que a União Soviética representava. E assim, ela se tornou, sabe, um país atrasado, que exportava sua agricultura, sua mineração e seus minerais, tudo que estava debaixo da terra, como matéria-prima para que outros usassem depois. E a questão da energia se encaixava nisso. Nos foi mostrado o quanto petróleo e gás representavam do PIB, tudo isso. Isso fazia com que você entendesse a União Soviética como extremamente desequilibrada em seu desenvolvimento industrial e altamente dependente de exportações. Nenhuma dessas coisas é particularmente verdadeira. Não são apenas exageros, distorcem o que a Rússia estava tentando fazer. Cometeram o mesmo erro na China. Quero dizer, reconheceram que a China foi além, mas a China também era vista como um país desequilibrado, subdesenvolvido, gerido socialisticamente, de forma ineficiente e dependente de exportações. Portanto, essas pessoas deveriam ser facilmente derrotadas, especialmente em uma guerra de desgaste, e também facilmente sufocadas ao cortar as exportações das quais dependiam, de maneiras diferentes, mas ambos dependiam. E os Estados Unidos estavam na posição ideal, porque eles dependiam principalmente de exportar para lá. E secundamente, para a Europa Ocidental. Então, essa era uma imagem incorreta, que tinha mais a ver com a segunda metade do século XX do que com o que aconteceu desde então. A cada dia, ela se torna mais e mais uma caricatura, o que significa que a lógica das sanções não funcionaria. O que você veria é o que de fato já vimos, que as exportações seriam direcionadas para outros lugares, e as importações que eram pagas por essas exportações agora seriam pagas porque seriam obtidas de outras partes do mundo, e pagas por exportações para essas outras partes do mundo. E por fim, essas outras partes do mundo, seja exportação de grãos, fertilizantes ou de petróleo e gás, são numerosas o suficiente, grandes o suficiente, e agora ricas o suficiente para conseguirem lidar com o ajuste que os russos estão fazendo. E como você disse corretamente, essas já eram coisas em andamento. Não precisaram ser iniciadas do zero. Então o que isso fez foi acelerar um processo que já existia. E um último ponto sobre isso. É surpreendente, de certa forma, que os Estados Unidos continuem dizendo, como o Sr. Trump fez até nos últimos 2 dias, que a guerra é uma experiência negativa para os russos do ponto de vista econômico. É estranho para os Estados Unidos, porque nossa história no século passado foi uma história em que entrar na Segunda Guerra Mundial foi o que superou a Grande Depressão. Ir para a guerra não foi uma experiência prejudicial nos anos 1940. Foi um impulso econômico. A taxa de crescimento, o PIB, disparou. A massa de pessoas desempregadas foi colocada para trabalhar, metade delas nas forças armadas,
a outra metade produzindo o equipamento usado pelos militares. E algo parecido foi o que aconteceu na Rússia. Eles tiveram um estímulo com essa guerra, o que é parte do motivo pelo qual o rublo não entrou em colapso e uma depressão não se abateu sobre a Rússia. Nada disso aconteceu. Nada disso. E não estou dizendo que a economia russa não tem problemas. Tem. Ou que os BRICS não têm problemas. Tem. Ou que os BRICS não são muito heterogêneos. São. Tudo isso é verdade, mas não muda o fato de que ir à guerra contra a Rússia e sancionar a Rússia são projetos para os quais as mudanças na economia mundial os tornaram ineficazes. Em relação à forma como eles veem a Rússia, mas também a China, costuma-se dizer nas Forças Armadas que os generais sempre lutam a guerra anterior. Mas isso também é verdade para a guerra econômica. Ouvi pessoas que conheceram e conhecem a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, dizendo que a visão dela, por exemplo, sobre a China era: eles são um país comunista, não sabem fazer economia direito, não inovam, eles roubam, eles se apoiam nesses estereótipos ideológicos do século XX, olhando para a União Soviética. Mas é claro, pode-se dizer que a China é muito, muito diferente do que a União Soviética jamais foi. De fato, a capacidade deles de inovar e tudo mais. Mas é claro que a Rússia não é a China atualmente. Eles são muito menores em todos os aspectos. Mas o grau em que conseguem desenvolver uma grande soberania tecnológica, seus próprios ecossistemas digitais, diversificar e não depender apenas dos corredores físicos facilitados pelos chineses e pela nova Rota da Seda, mas terem os seus próprios, a diversificação financeira, com os bancos e sistemas de pagamento e tudo isso, é bastante significativo. E o fato, como você disse, de que eles não poderiam ter feito isso sozinhos, mas não estão buscando uma Eurásia hegemônica russa. Eles sabem que precisam trabalhar e harmonizar seus interesses com os outros grandes atores. Então, China, Índia e todos os demais. Então eu acho que, novamente, sempre existe essa tendência de subestimar o outro lado, especialmente quando você se apoia fortemente nesses estereótipos ideológicos. Mas o que você acha? Focando em uma questão específica, as sanções. Porque na Europa, nós sofremos um grande impacto em nossas economias ao nos cortarmos do petróleo e gás russos. A ideia era que isso seria a solução mágica, que isso destruiria a economia russa. Claro, há outros aspectos também. Mas o que você acha que deu errado na questão energética? Por que não conseguimos prever a capacidade dos russos de se diversificarem? Sim, eu realmente acho que isso depende muito da ideologia aqui, porque estamos falando de cálculos. Ninguém pode ver o futuro. Então as pessoas no Pentágono e as pessoas no Washington Post estão, assim como nós, tentando entender de certa forma o que está acontecendo, quais são os riscos, quais são as mudanças que precisamos levar em conta enquanto buscamos nosso objetivo. Se deixarmos o objetivo de lado por um momento, eu me pergunto, assim como você, como explicamos um erro de cálculo tão grande? Sabe, de certa forma, essa é uma questão antiga. Como explicamos, seja com Hitler ou com Napoleão, pessoas que lutam, vencem e depois perdem de forma catastrófica? O que aconteceu? Sabe, o que foi que eles obviamente não fizeram, já que o resultado é o oposto do que estavam tentando alcançar? E eu temo, gostaria que isso não fosse verdade, que os Estados Unidos sejam, de certa forma, vítimas de sua própria incapacidade de se adaptar a um mundo em mudança. Deixe-me explicar como isso funciona, porque está acontecendo agora mesmo. É algo muito, muito importante. Vou começar pela China. Tenho interesse pela China desde que era estudante de pós-graduação em economia. Escrevi minha dissertação de mestrado sobre as comunas chinesas. Por que Mao fez isso logo após a Revolução? Por que não tiveram sucesso? Por que foram abandonadas? E assim por diante. Então, venho acompanhando essas questões durante toda a minha carreira, há muitas décadas.
I never stopped being amazed at Eu nunca deixei de me impressionar com meus professores. E como estudei em escolas de elite, meus professores foram os conselheiros econômicos da maioria dos presidentes. Os Bush, os Clinton, o Obama. Essas são pessoas que conheço pessoalmente e que foram meus professores em muitos casos, e cujos trabalhos eu li. Não consigo dizer quantas vezes, quando eu fazia uma pergunta sobre algum desenvolvimento econômico na China, eles me respondiam que essas estatísticas não eram reais, que ao contrário das nossas estatísticas, que são coletadas por medições objetivas e tudo mais, os chineses, por serem comunistas, e como eu sabia quem eram os comunistas, entendia que isso era uma caricatura. Mas isso continuava acontecendo. Depois que se tornou impossível fingir que a China não havia se desenvolvido economicamente mais ou menos conforme eles mesmos haviam afirmado, recebi o segundo nível de argumento. Bem, sim, eles tiveram alguns avanços. E sabe por quê? Porque Deng Xiaoping abriu a China para a iniciativa privada capitalista, tanto chinesa quanto estrangeira. Eles acolheram o Ocidente. O presidente Nixon e Henry Kissinger fizeram sua famosa viagem nos anos 70 e abriram a China. Esses comunistas, muito inteligentes e astutos, trouxeram o capitalismo, sem o qual não teriam conseguido. E quando eu apontava quanto do crescimento estatístico havia sido alcançado antes dessa transição, eles simplesmente ignoravam. Eu estava perdendo o tempo deles. Eles sabiam o que havia sido feito, e que o próprio crescimento do capitalismo era o reconhecimento, por parte do Partido Comunista Chinês, de que seu único futuro estava em um setor capitalista privado cada vez maior, que consumia e se beneficiava da interminável atrofia do setor estatal. A ideia de que havia um sistema diferente aqui, de que você teria uma economia 50% privada, 50% estatal, e que o setor governamental investiria em tudo aquilo considerado necessário, mas para o qual o lucro privado não era um incentivo suficiente. Que essa é outra forma de entender como se aloca capital, e o resultado é uma taxa média de crescimento econômico, durante 30 anos, 2 a 3 vezes mais rápida do que os Estados Unidos conseguem alcançar, deveria encerrar a questão. E eu estou explicando isso para as pessoas que me ensinaram a pensar assim, e elas não sabem o que fazer quando ouvem isso. Então lidam com isso como algo descartável, não faz parte da conversa, e vão usar o peso dos Estados Unidos, onde todos eles cresceram, assim como eu, na segunda metade do século XX, com a América dominante. Eles não acham que isso realmente mudou. Eles não veem isso. Eles não conseguem ver. E o resultado é que estão cometendo erros de julgamento catastróficos. E mesmo quando você, como eu já fiz, quando você explica para eles, olha, vocês entenderam errado o que os BRICS podem fazer. O que significa quando o Sr. Modi na Índia olha para o mundo, e Deus sabe que ele não é comunista, não é marxista, não tem interesse em nada disso. Mas quando ele olha ao redor do mundo e avalia os riscos e recompensas disponíveis para ele é muito cuidadoso em comprar até a última gota de petróleo que os russos precisam lhe enviar e em responder ao Sr. Trump, dizendo: sabe, eu não posso fazer o que você está me pedindo e não vou fazer. Você vai ter que conviver com isso. Ou pode declarar guerra ao mundo inteiro. Mas aí você é mais louco do que as pessoas que já te chamam de louco agora. E eu não posso basear minha política nisso. E Xi Jinping age da mesma forma. Cada vez mais líderes ao redor do mundo estão concluindo que não dá para lidar assim. Você está lidando com pessoas cuja compreensão da própria situação é tão diferente da sua, que é um pouco como tentar fazer o Sr. Putin e o Sr. Zelensky sentarem e conversarem um com o outro. To sit down and talk to each other. What's to discuss? They don't understand. O que há para discutir? Eles não entendem o mundo em que vivem de forma comparável. Em certo momento, quando a Rússia terminar esse trabalho, que é como me parece, claro, posso estar errado, mas é assim que vejo,
Quando as tropas estiverem posicionadas ao redor de Kiev, ou seja lá onde for, então haverá um momento em que as perspectivas deles vão convergir, mas ainda não. E por isso estão dispostos a lutar até o último ucraniano, ou quase isso. Receio dizer que a Ucrânia, como você mencionou no início da nossa conversa, é o ponto de ignição. Mas é o ponto de ignição não apenas porque é um conflito armado acontecendo lá, mas porque é um ponto de ignição sobre uma mudança global. E isso é irresolúvel, porque a mudança ainda não entrou na capacidade mental de pelo menos um dos lados desse jogo. E se me permite, não quero mudar de assunto, mas é um pouco parecido com olhar para a situação em Gaza. Sabe, um lado acredita que a simples existência de pessoas conhecidas como palestinos é uma ameaça existencial. Como você vai sentar com o Hamas, ou qualquer outro representante dos palestinos, e ter uma conversa se essa é a sua postura? É como pedir, sei lá, para Hitler sentar com o líder da comunidade judaica em Berlim e tentar resolver alguma coisa. Não dá, porque a existência de um é inaceitável para o outro. E no fim das contas, esse talvez seja o argumento mais forte que os chineses terão para se estabelecer como hegemonia global. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas certamente é uma ideia que deveria passar pela cabeça das pessoas. Considerando a sequência de Império Holandês, Império Britânico, Império Americano, não é estranho se perguntar sobre os chineses como provavelmente o próximo. É uma questão razoável a ser investigada. Acho que os chineses sabem disso, e acho que o resto do mundo também sabe. Fica muito estranho para os Estados Unidos fingirem que nada disso é uma base razoável para as pessoas agirem. Então, quem passa a ser estranho são os Estados Unidos, não esses outros países, porque eles claramente entendem como os americanos veem essa questão. Estamos reproduzindo uma forma de pensar sobre o mundo que eles testemunharam conosco nos últimos 100 anos. Então, eles entendem de onde isso vem, mas estão vivendo em outro mundo, e veem qual mundo está desaparecendo e qual está surgindo. E isso precisa ser enfrentado mais cedo ou mais tarde. Mas posso dizer, melhor do que sobre qualquer outra coisa, que ainda não chegamos a esse ponto. Quero lembrar a todos que acabamos de ter uma eleição presidencial em novembro passado, não faz tanto tempo, na qual os principais candidatos à presidência, Trump, Biden e depois Harris, nenhum deles jamais mencionou o declínio do Império dos Estados Unidos. E nenhum deles mencionou, até onde eu sei, os BRICS, ou qualquer mudança fundamental. Não houve nenhuma discussão sobre uma economia mundial transformada. Isso para mim é uma evidência devastadoramente poderosa de que temos uma desconexão muito básica. E eu acho que o Sr. Trump está agora no processo de descobrir, passo a passo, que o que ele não calculou, tudo aquilo que ele sem dúvida chamará de consequências não intencionais, ou culpará os outros, é que você não pode declarar uma tarifa contra o resto do mundo. Você não pode fazer isso. Isso é loucura demais. Isso é avassalador demais. Existem variáveis demais indo em direções demais para que você tenha qualquer confiança em qualquer previsão que faça. Quero dizer, nas últimas 24 horas, a maior montadora deste país, a General Motors, respondeu às tarifas, cujo objetivo declarado é aumentar a produção industrial nos Estados Unidos, explicando que está diminuindo essa produção e aumentando a fabricação de carros no México. E a von der Leyen liga para o Sr. Trump. Não conseguimos cumprir a extensão do jogo das tarifas até 1º de junho. Por favor, nos dê uma prorrogação. E ele concede uma extensão até 9 de julho. O que está acontecendo aqui? Eu é que deveria te entrevistar. No caso dos europeus, a desordem, a incapacidade de conseguir qualquer tipo de solidariedade que eu consiga identificar, acho isso inacreditável. É só, até quando vocês vão continuar assim, enquanto o mundo se torna cada vez mais Oasis China e a relevância da Europa se dissolve a cada hora? É só, não há ninguém em posição de fazer algo a respeito?
E todos vocês vão deixar os alemães se rearmarem de novo? Acho isso impressionante. Acho que parte do vácuo estratégico que existe tanto nos Estados Unidos quanto na Europa vem da incapacidade de, como você disse, reconhecer o tempo em que vivemos. Então, se você pegar o exemplo da eleição presidencial americana, há uma eleição e ninguém discute o momento histórico em que estamos. Na verdade, o declínio do Império dos Estados Unidos e agora países do Oriente, liderados pela China, estão assumindo protagonismo e se tornando os principais motores da economia global. Isso precisa ser o foco central, porque ao desenvolver uma estratégia, você enxerga as principais tendências, vê seus recursos e entende como pode maximizar seus benefícios dentro desse contexto. Mas isso é um grande problema. Ainda depois da Guerra Fria, isso continuou sendo um problema. Porque continuamos falando da era pós-Guerra Fria, que é um conceito muito pobre, pois você está apenas se referindo ao que não existe mais. Sabe, costumava ser a Guerra Fria. Agora não é mais. Deveríamos ter chamado isso de era hegemônica. Mas sabe, acho que não é bom para o marketing. Mas é por isso que eu acho que a era atual precisa ser definida como, sabe, o fim da unipolaridade e a transição para a multipolaridade. Se você enxergar dessa forma, os estados poderiam ter mais clareza estratégica. Novamente, isso seria bom para a América e bom para o mundo. Como os estados em declínio relativo deveriam se reajustar em relação ao resto do mundo? Como podemos conviver com os chineses como iguais, de uma forma que você sabe, mitigue as ameaças ou desafios e maximize os benefícios? Mas essas não são as discussões que estamos tendo. Em vez disso, estamos falando sobre comunismo e os povos amantes da liberdade. E parece apenas um longo comercial da Coca-Cola. É muito estranho. Estamos perdendo a mesma coisa aqui na Europa. Sabe, eu não quero. É muito comum na Europa criticar os americanos. Mas aqui, acho que é ainda pior porque atrelamos nosso destino aos Estados Unidos. Isso seria um império coletivo, uma hegemonia coletiva. E no mundo multipolar, você vê os Estados Unidos seguindo em outras direções, com prioridades diferentes. Então, o que os europeus estão fazendo? Em vez de diversificar sua conectividade econômica e acabar com essa divisão militarizada da Europa, o que fazemos? Bem, tentamos aumentar nosso próprio valor nos Estados Unidos, sendo ainda mais submissos, ainda mais obedientes, na esperança de que os americanos ainda nos valorizem como aliados e nos coloquem em uma posição mais alta na lista de prioridades. Ou seja, um ex-hegemônico ainda pensaria que somos uma prioridade. Quero dizer, tudo isso é bastante insano. E como você disse, diferentes europeus têm interesses diferentes. Sabemos que a UE não está mais defendendo os interesses nacionais de seus membros, então é um completo caos. Nesse caos, acho que eles estão tentando se apegar ao espantalho russo como uma forma de criar consenso, mas, novamente, esse é um consenso que está minando ainda mais nossos interesses nacionais. Mais uma vez, estamos remilitarizando as linhas divisórias da Europa e reduzindo nossas próprias economias ao nos afastarmos da energia e do enorme mercado russo. Então não sei, estou muito frustrado com a Europa e há pouca razão para otimismo. Mas você mencionou que a guerra na Ucrânia aparentemente está chegando ao fim. Eu vejo isso no campo de batalha. Você vê a economia indo mal. Além disso, a coesão interna não é das melhores. Você ouve mais vozes ucranianas reconhecendo que está chegando ao fim. Os ucranianos, incluindo altos funcionários, estão começando a reconhecer que talvez os países da OTAN não estivessem lá para ajudar, mas para usar os ucranianos como força de trabalho para lutar contra a Rússia. Então as coisas estão começando a rachar. Não estou dizendo que tudo vai desmoronar nas próximas semanas, ou mesmo nos próximos 2 ou 3 meses, mas parece que estamos entrando na reta final aqui. Então, se perdermos esta guerra, se a OTAN perder esta guerra, o que você sabe, muita gente esperava que revivesse a era hegemônica. Agora há temores de que isso vá quebrar a chamada Era de Ouro.
Acho que foi o presidente da Polônia que disse que se perdermos a guerra na Ucrânia, isso vai acabar com a era de ouro do Ocidente. O que você acha que vai acontecer? Qual será a consequência direta? Não se, mas quando perdermos a guerra na Ucrânia? Receio que, da forma como as coisas estão se desenrolando aqui nos Estados Unidos, a Europa tem muito pouco a nos oferecer e, portanto, pode ser descartada. O Sr. Trump diz: eu vou me afastar. Se eu não conseguir o que quero na Ucrânia, bem, então vou me afastar. E isso é um problema europeu. Se eu fosse europeu, estaria apavorado com isso. Não pelo motivo que eles estão, o que eu entendo. Os Estados Unidos, se você não conseguiu derrotar a Rússia com armas e dinheiro americanos, com certeza não vai conseguir sem armas e dinheiro americanos. Isso é simplesmente absurdo. Ninguém leva isso a sério, exceto talvez a mídia na Europa. É difícil dizer. Mas essa ideia de se afastar é sustentada por uma transformação que já vem ocorrendo há algum tempo, liderada pela base republicana conservadora, de que os europeus estão nos enganando, de que os europeus são exploradores. É uma espécie de interpretação estranha da economia a partir de uma perspectiva moralizante, que costumava ser descartada aqui como antiquada e pouco realista. Mas você realmente vê isso acontecendo. Vou te dar alguns exemplos. O Sr. Trump tem conselheiros econômicos. Eu conheço alguns deles, como Scott Bessent, o Sr. Navarro e outros. Aparentemente, eles disseram a ele algo que, se fosse dito em um seminário entre economistas, seria motivo de riso. Mas eles disseram que se há um desequilíbrio comercial, ou seja, se vou escolher um país, o Vietnã envia 100 bilhões de dólares em roupas baratas para os Estados Unidos, mas só compra 40 bilhões do que quer que seja dos Estados Unidos. Isso é um sinal de trapaça. Agora, não é apenas um sinal de trapaça, mas é um sinal de trapaça pelo governo do Vietnã. Quando ouço isso, e explico para minhas audiências aqui nos Estados Unidos, que a decisão de produzir roupas no Vietnã foi tomada, em muitos casos, por corporações americanas que transferiram a produção da China, onde os salários haviam aumentado, para o Vietnã, onde ainda não tinham aumentado, e que, portanto, essa foi uma decisão motivada e geradora de lucro tomada por corporações americanas cujas sedes ficam em Washington, ali na esquina, e que você está culpando o governo vietnamita, isso não faz sentido. Isso é ignorância, e você não é uma pessoa ignorante. O que é isso, então? Bem, acho que aí você tem que recorrer à ideologia. Isso é perigoso, mas deixe-me dar um exemplo que vai ajudar as pessoas a entenderem. Por que tivemos nos Estados Unidos, nos últimos anos, um ressurgimento da supremacia branca? Não sei se você viu o teatro com o Sr. Ramaphosa da África do Sul, visitando o Sr. Trump, e sendo mostrado um filme falso sobre cemitérios brancos em seu país. Por que teríamos esse ressurgimento? Bem, a resposta é que os brancos sofreram porque tinham a maioria dos empregos que foram transferidos dos Estados Unidos nos últimos 30 a 40 anos. Eram empregos bem remunerados, sindicalizados na indústria. E esses empregos iam para pessoas brancas por causa da estrutura discriminatória da sociedade americana. Então eles sofreram quando esses empregos foram exportados. Mais ou menos na mesma época, tivemos o surgimento de movimentos de pessoas negras, pardas e mulheres nos Estados Unidos, lutando contra sua situação de segunda classe neste país, que é muito antiga e profundamente enraizada. Assim, os brancos que foram prejudicados pela perda de seus empregos tiveram que assistir ao desenvolvimento de todo tipo de programa especial criado pelo governo, tentando lidar com a radicalização de negros, pardos e mulheres, protestando contra sua subordinação política e ideológica. Portanto, foi infantilmente fácil para os tipos demagógicos do MAGA dizerem aos brancos: vocês foram prejudicados, não pela decisão movida pelo lucro do seu empregador, de pagar trabalhadores chineses em vez de vocês. Não, não, não.
Você foi prejudicado pelo favoritismo que o Partido Democrata demonstrou em relação a pessoas negras, pardas e mulheres. Você tem todo o direito de estar com raiva. Veja o Sr. Trump desmontando os programas de DEI neste país. Diversidade, equidade e inclusão. Esse é o jogo. É assim que ele é presidente. Ele pensa, e claro que acredita em tudo isso. Sua demagogia é eficaz, porque ele se inclui entre as pessoas que acreditam nessas coisas. Ele realmente é preconceituoso racialmente e tudo mais, assim como a maioria das pessoas ao seu redor. Então eles são capazes de identificar um problema social nos Estados Unidos. Divisões sociais horríveis entre negros, pardos e brancos, e entre homens e mulheres que estão em situação muito ruim. Minha esposa é psicoterapeuta, posso te garantir. My wife's a psychotherapist, I can assure you. Her clients are a cross-section of America. Os clientes dela são uma amostra representativa dos americanos que estão descobrindo, pessoalmente, que é difícil viver nesta sociedade, dadas as tensões, os desgastes e as pressões que não estão sendo resolvidas de forma alguma, o que explica a linguagem tão agressiva. Ouça o Sr. Trump. Ele é um bom representante da raiva e da amargura. Bem, eles veem os europeus como mais um peso a carregar, mais inutilidade. Somos melhores do que eles. Somos mais avançados tecnologicamente. Temos um exército muito melhor. Eles nem sequer têm um exército decente. É só, e você verá, se o Sr. Trump se retirar, verá isso muito rapidamente. Culpar os europeus pela perda da Ucrânia. Eu garanto isso para você, porque ele vai culpar o que acontecer nas pessoas designadas, os perdedores. Ele nunca pode criticar o capital, o capitalismo ou os capitalistas. É por isso que ele não pode reconhecer que metade das coisas que entram nos Estados Unidos vindas da China vem de subsidiárias de empresas americanas lá. Ele precisa dizer coisas, todos eles dizem, como, eles roubaram a tecnologia. Eles não roubaram. Os chineses fizeram um acordo muito calculado. Vocês, americanos, ou japoneses, ou alemães, ou holandeses, não importa, podem vir para a China, podem contratar a nossa força de trabalho disciplinada por uma fração do que pagam em casa, e nós daremos a vocês acesso ao mercado chinês, que agora é o maior e o que mais cresce no mundo. Bem, eu já lecionei em escolas de negócios. É isso que ensinamos aos empreendedores. Vá onde os salários são baixos e o mercado está crescendo. Claro. E eles foram para a China porque é lá que as coisas estão acontecendo. Aí quando os chineses dizem, ok, vamos te dar a força de trabalho e acesso ao mercado, mas você precisa compartilhar sua tecnologia. Esse foi um acordo que muitas corporações americanas aceitaram com satisfação. Com satisfação. Elas poderiam continuar desenvolvendo a tecnologia. Não precisariam desacelerar. Teriam que entregar o que já era conhecido de qualquer forma aos chineses em troca de melhorias impressionantes em produto e lucratividade. E é por isso que tantos foram. Mas repare na lógica. Essa história, se você fosse contá-la ao povo americano, eles meio que já sabem. Eles realmente sabem. Mas não é uma história que pode ser contada. É como nossas vidas sexuais. Todos meio que sabem do que se trata, mas temos um acordo de não falar sobre isso. Então falamos em vez disso sobre os chineses roubando. Fantástico. Isso se encaixa perfeitamente na noção de maldade, de ruim, de comunista e tudo mais. E assim, você não precisa realmente pensar sobre o que está fazendo, ou por que está fazendo. E claro, você não pode parar. Esse é o problema. Você não pode parar o processo, porque não pode se permitir pensar sobre isso de forma razoável. Há um artigo realmente fascinante que eu recomendaria, escrito por Edward Luttwak, em 1994. Chama-se Por que o Fascismo é a Onda do Futuro. E é interessante porque o ponto de partida é a era neoliberal, que realmente decolou ao longo dos anos 80 e depois no início dos anos 90.
Em vez de começar a acalmar as coisas e restaurar alguma responsabilidade social do Estado, como impedir que empregos-chave fossem embora, garantir que o capital ainda estivesse harmonizado com os interesses do trabalho. Tudo isso foi deixado de lado. E ele disse que com esse mercado globalizado e as novas tecnologias chegando, a Gesellschaft efetivamente destruiria a Gemeinschaft. Todo o ponto dele era que o governo dos Estados Unidos não tentou impedir a exportação de seus principais empregos industriais. Sob o dogma neoliberal, maximizar a eficiência do mercado significava que a economia seria o motor. E, novamente, a sociedade era apenas um apêndice, nada a ser levado em consideração. Portanto, era bastante previsível o que aconteceria se você deixasse as principais empresas exportarem qualquer emprego que quisessem, ou se elas não tivessem mais lealdade de fato à sociedade onde estão inseridas. Você acabaria em uma situação em que a costa oeste e a costa leste dos Estados Unidos, onde estão os setores de tecnologia e finanças, prosperariam com a globalização. Como você disse, eles podem exportar os empregos da indústria para o lugar mais barato possível, enquanto os americanos que trabalham na indústria não só acabariam em empregos de menor remuneração e menor qualificação, não apenas perdendo dinheiro, mas também status social. Se você fabrica um carro, isso faz parte de toda a cultura americana. E agora, você vai ficar no Kmart, trabalhando no caixa. Não é a mesma coisa. Então você está destruindo o orgulho das pessoas em sua economia. E toda a ideia é que os humanos não são apenas números, são pessoas de verdade. Concordo muito com isso. Você tem uma complexidade enorme. E em vez de revisitar os últimos 40 anos da economia neoliberal, os chineses levaram nossos empregos, roubaram nossas tecnologias. Quero dizer, toda essa bobagem que não faz sentido algum, mas vende muito melhor do que discutir as dificuldades e complexidades do capitalismo e, de fato, da natureza humana, que realmente não podem ser resolvidas. Deixe-me acrescentar uma dimensão aqui. Eis a ironia de tudo isso. É a luta entre capital e trabalho. Você sabe, Yanis Varoufakis diz isso, e é muito importante, ele está certo. É a luta entre capital e trabalho. É a luta de classes de Marx, que no final das contas, está moldando tudo isso. O que aconteceu nos Estados Unidos, neste último século, começa e é sempre impulsionado pela realidade impressionante dos anos 1930. Os europeus, de alguma forma, e quando converso com eles, ou não conhecem a história, ou não lhe dão o peso que deveriam. Nos anos 1930, quando o capitalismo global entra em colapso, em 1929, temos o horror de tudo o que se desenrolou na década de 1930. A classe trabalhadora americana se moveu fortemente para a esquerda. Ela se filiou aos sindicatos em números enormes. Foi o maior processo de sindicalização da história americana. Nunca tinha havido nada parecido antes, e nunca houve nada igual depois. No final, 1/3 da força de trabalho estava em sindicatos, e eram sindicatos poderosos em todas as indústrias básicas. Chamava-se CEO, e havia centenas de milhares de pessoas se filiando a 2 grandes partidos socialistas e a um grande partido comunista. Eles eram poderosos o suficiente, todos trabalhando juntos, os socialistas, os comunistas e os sindicatos. Apesar de todos os seus desacordos e problemas, eles trabalhavam juntos. E eles foram incríveis. Eles foram até o presidente e basicamente disseram: você precisa fazer algo nesta grande depressão. Você realmente precisa agir, ou então vai haver uma revolução aqui. E Roosevelt, o presidente, um democrata centrista, meio parecido com o Bill Clinton, alguém assim, entendeu que estava falando com seus eleitores. E os comunistas não hesitaram. Disseram: ou você nos dá algo, ou vamos tirar você daqui com o nosso voto. Você vai embora. Você tem que ser melhor que os republicanos, senão não temos motivo, e vamos criar nosso próprio partido. Então ele lhes deu, em muito pouco tempo, o sistema de previdência social. The Social Security system. We had never had that in this country.
Nunca tínhamos tido isso neste país. Uma aposentadoria estatal, um salário mínimo decente. Nunca tivemos isso antes. Um programa de seguro-desemprego. Se você perde o emprego, imediatamente recebe dinheiro por 1 ou 2 anos. E, finalmente, emprego público. 15 milhões de empregos. E tudo isso custou uma fortuna. E o governo não tinha dinheiro, porque era uma depressão. As empresas não pagavam impostos, os consumidores não pagavam impostos, e os trabalhadores estavam desempregados e não pagavam impostos. Então tivemos que recorrer aos ricos. E ele fez isso. Ele aumentou muito os impostos e fez grandes empréstimos. E pegou dinheiro emprestado para cuidar da massa da população, para dar um cheque para quem não tinha nada porque era idoso ou estava desempregado. Isso é o anátema do capitalismo. Quando a guerra acaba, e o presidente que fez isso está morto, e os nazistas são derrotados, há um objetivo martelado na classe dominante deste país: desfazer o New Deal. Cancelar tudo. Não apenas eliminaram o emprego público, o que de fato fizeram, mas também reduziram o salário mínimo até que ele se tornasse insignificante devido à inflação. Fizeram o mesmo com a Previdência Social. É só isso que eles vêm fazendo. Treinaram o governo para ser um governo que não faz nada. É o velho laissez-faire. Não intervenha. Claro, o que eles queriam dizer era: não faça nada de esquerda. Eles tinham uma longa lista do que o governo deveria fazer por eles, a maior parte relacionada à Guerra Fria, e justificada por isso. Mas é por isso que a classe dominante pôde dizer: agora queremos ser neoliberais. Queremos que vocês eliminem as tarifas, porque somos o país número 1. Nós fazemos melhor. Mas tudo isso vem da luta de classes e da incapacidade muito míope que começamos a discutir hoje, de não conseguir enxergar. Porque sua capacidade de estar nesse nível foi sospebada pela cruzada ideológica que cada vez deu quando conhecem. Mas nem precisa ser tão ideológico assim. Lá em, acho que foi em 1817 ou 1820, David Ricardo, um dos pilares do liberalismo econômico, fez a observação, que o surpreendeu, de que a cada inovação tecnológica que aumenta a produtividade, a grande maioria dos ganhos iria para os donos do capital. E ele destacou que, às vezes, até mesmo o trabalho seria enfraquecido, já que o poder relativo entre capital e trabalho mudaria. E, novamente, esse é um dos economistas liberais, mas também de Adam Smith, a John Stuart Mill. Eles reconheceram que o desenvolvimento ou surgimento do rentista também seria destrutivo e ruim. Mas hoje em dia, quando se fala em esquerda e direita e capitalismo, tudo segue esses dogmas políticos muito estranhos, que na verdade não têm tanta base empírica assim. É muito estranho de ver. It's very strange to watch. Eu acho, como muitas pessoas sentem, um momento muito estranho, em que a desconexão entre o que nossos líderes estão dizendo e o nosso sentimento sobre o que está acontecendo é tão grande que você realmente começa a se perguntar onde está e como interpretar o que está acontecendo. E sabe o que isso causa? Torna programas como o seu ainda mais importantes. Não, realmente torna. Essas conversas precisam acontecer. E sabe, você e mais uma dúzia de pessoas que estão fazendo isso são a única esperança que existe para uma conversa racional. Veja como é frustrante. É interessante que ele seja mencionado com tanta frequência. Mas como Yanis Varoufakis fica frustrado, porque eu sei que você o conhece. Você sabe como ele fica muitas vezes em suas entrevistas, quando olha para o repórter e não consegue acreditar. Sério. É isso que você acha que está acontecendo? Ele precisa ser educado. Bem, com esse elogio, podemos encerrar por aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Sempre adoro conversar com você. O mesmo digo eu. E eu falei sério. Eu realmente aprecio o que você faz. Acho que é uma contribuição enormemente valiosa. Bem, obrigado uma vez. Eu agradeço.